estão fazendo, que estão entregando, fazendo, tá? É, qual vai ser a nossa próxima etapa agora, né? A gente vai fazer uma etapa de amarração. Nós vamos fechar conclusão e introdução, certo? Essa etapa de finalização, vocês precisam ter ela pronta, tá? Ou bem, muito bem encaminhada, pensando estrategicamente, para antes do encaminhamento final, tá? Existem algumas questões particulares em torno dos trabalhos que foram encaminhados, tá? Muitos dos que foram encaminhados, pô, tá direitinho, é o que é esperado. Eu já falei, olha, a gente não está fazendo um trabalho de orientação personalizada. Um trabalho de orientação personalizado, o nível fica muito mais alto, certo? É um trabalho de conclusão que você está fazendo lá segundo os seus esforços, né? A gente acompanha isso. E uma coisa que você tem que ter em mente também, né? Como pessoas conscientes, né? Que vocês, pelo menos a maioria, né? Perceber também o contexto em que nós estamos, certo? Muitos de vocês, inclusive os mais sagazes, já vieram até me procurar na faculdade, conversar comigo, muito bem, tá? Percebe que a gente está num contexto um tanto quanto estranho, né? Então, em função disso, nós temos que ter alguns cuidados. Pô, um contexto meio estranho, pô, vamos nos adaptar, vamos tentar executar o que a gente precisa fazer, certo? Entendendo, de novo, pô, não é um trabalho de orientação, não é um trabalho de altíssimo nível, certo? Não é isso que eu estou esperando, né? O que a gente espera ver para ir nesse tipo de trabalho, que é um trabalho de turma, né? É o quê? Pô, coerência, organização, limpeza, capricho, né? Aquelas coisas assim, tipo, não, o cara tá fazendo direitinho. É isso, beleza? É diferente de você ter um trabalho orientado, direcionado, personalizado, que obviamente e com tempo, né? Em que obviamente a gente vai jogar um nível, né, lá para cima, ok? Não tem como, é humanamente impossível você fazer um trabalho personalizado com 84 pessoas. Não tem como. Tá? Então, é um trabalho disseminado, organizado, disseminado, mas considerando os contextos também. Tem outras questões que são tanto quanto mais espinhosas aí, que tem a ver com algumas relações é, dos momentos que nós estamos vivendo, né? Que o pessoal que é mais sagaz e mais próximo, a gente já trocou uma ideia, já entende direitinho, né? E sabe os problemas, né? Que envolvem nisso aí, tá? Mas basicamente, né? Eu estou continuando, né? Com a intenção de ajudá-los, né? A finalizar esse negócio aí dentro desse contexto que eu mencionei. Olha, não se trata de um super trabalho, é um trabalho organizado, bem feitinho, organizado, respeitando as regras, bonitinho. Ó, cara, pessoa aí, ó, consegue respeitar as regras, consegue seguir uma norma, consegue entregar um trabalho dentro do esperado, então ele consegue atender o requisito direitinho, né? Ele tem coerência textual, consegue se expressar, demonstra que tem conhecimento técnico, né? De computação, do assunto, portanto não fala besteira, né? É capaz de seguir normas, de cumprir datas, etc. Esses são detalhes, né? Que é um checklist, né? Que está envolvido aí nessa avaliação geral, certo? E sem pressão de todos, né? Bom, eu sei que muitos não encaminharam trabalho nenhum, tá? A gente tem aí um mês para entrega final, bem entendido, né? Um mês, pouquinho, mês e 2 dias, tá? Para entregar tudo, né? Entrega final para avaliação e aí seja o que Deus quiser, tá? Mas nesse período aí, né, o pessoal que eventualmente ainda deve alguma coisa, tá? Ou tudo, não sei. Talvez correndo Tranquilo. atrás, talvez correndo atrás dê para fazer, tá? Então basta aguardar um pouquinho, tá? Ou seja, aguardar, perdão. Basta seguir, né, com o trabalho que vai dar tudo certo, ok? Mas como eu disse, eu preciso passar logo para vocês a questão de abertura e fechamento para a gente não perder tempo, senão se perde muito tempo com isso aqui. Rapidamente, vou compartilhar aqui um espaço só para a gente poder escrever.
e eu comentar com vocês a questão das etapas finais, né, do material de vocês. Cadê? Só para poder aproveitar, essa parte que o senhor vai falar agora pode ser gravado das etapas? Eu vou passar para vocês, tá? Eu Tá. tenho algumas questões aí com relação a isso, mas só preste atenção na ideia que você consegue fazer, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, primeira coisa, você já fez lá a sessão 2, 3, 4, né? Então, tem a sessão 5. Então, primeira coisa lá, que seria aqui a sessão 5. Sessão 5 é a conclusão. Conclusão do trabalho, tá? Essa conclusão, ela se divide em duas partes. A primeira parte, né? Você vai dizer, é uma descrição, tipo assim, ó, neste trabalho, neste material, neste estudo, como queira ser, neste trabalho, foi feito um estudo, babá, beleza? Você descreve o que foi feito, o resultado que foi obtido. Tal. Veja bem, é diferente da discussão que já deve existir na seção 4. Na seção 4, você já fez uma discussão, que seria aquela terceira parte, né? Primeira parte da seção 4, você fala do qual o problema que você está implementando ali, no seu exemplo. Na segunda parte, você fala da implementação, propriamente dita, demonstra a implementação. E na terceira parte, você discute os resultados, certo? Aí você é uma conclusão do trabalho como um todo. Né? O que foi feito, onde chegou, papapá, motivações, etc. E uma etapa final importantíssima, imprescindível, que eu vou colocar aqui como 5.1, tá? É uma subseção, chama-se trabalhos futuros. Ou seja, você vai colocar aqui dentro, né, propostas de continuidade do seu trabalho. O que que a gente continuidade. Nossa, ficou horrível aqui. Continuidade, acho que dá para entender, tá? O que que você vai fazer? Você vai fazer na seção 5.1, trabalhos futuros. O nome é esse mesmo, tá? Trabalhos futuros. Você vai dizer o que que vai acontecer, o que que você vai fazer, tá? Quais são as propostas que você tem para trabalho futuro, o que que você vai fazer, não, perdão, o que pode ser feito, tá? A partir do que você já apresentou, ok? E é isso. Conclusão, uma descrição geral do que foi feito e proposta de trabalho futuro. Quando terminou isso, você vai lá para frente, na primeira sessão, você vai fazer a introdução. É a última coisa que faz. Por quê? Porque aí você já amarrou tudo. Você já fez a sessão 2, 3, 4, você já fez a conclusão do trabalho, aí agora você vai arrematar lá na frente. Por quê? Agora você tem controle exatamente do que você tem, não do que você quer. O que que você tem? Você sabe o que você tem. Então, essa introdução ela vai se dividir em algumas partes, né? Uma parte, aqui, vou separar em subseções aqui, que fica talvez um pouco mais palatável para a gente menos comentar. Você pode botar uma seção 1.1, por exemplo, que você fala motivação. A motivação do trabalho, né? A motivação do trabalho é, tipo, o que que você está fazendo, certo? Mais ou menos uma descrição do que é, de onde veio a ideia, tá? A motivação é aquilo que dá sentido ao trabalho, é o propósito. Isso em uma linha geral, é bastante abstrato, tá bom? Depois, numa parte 1.2 aqui, você vai dizer exatamente o que é que vai ser feito, né? Ou seja, a proposta de trabalho. Nessa proposta, vai dizer o que é, aqui você diz o que vai ser feito. Que vai ser feito. Beleza? Então, na primeira parte você diz a motivação. Motivação, tipo, é um parágrafo, cara. Beleza? Um parágrafo, dois ali. Você conta a história, vai dizer, é um texto de apresentação. Aí cada trabalho tem um tema, né? Um subtemazinho. Vai falar um tema geral, pô, a inteligência artificial nos dias de hoje é algo que
tem gerado grandes impactos, né? Existem muitas técnicas de inteligência artificial e babá, para que tem muitas utilizações interessantes, tem um grande apelo no mercado, blá, 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 fala qualquer coisa lá, descrevendo, dentro do contexto naturalmente, explicando, dando a motivação de por que esse trabalho é interessante, tá? Por que esse trabalho é interessante? O que que é? Por que que ele é interessante? Depois, a proposta efetiva de trabalho, o que vai ser feito? Normal em trabalho científico é você colocar, ou seja, na proposta de trabalho, isso aqui envolve, botar um texto paralelinho aqui, são os objetivos, tá? Tem objetivos gerais, específicos, aquela coisa toda. Não precisa colocar dessa maneira, pode falar simplesmente da proposta de trabalho, para ser um pouco menos formal, não tem problema. Mas é a motivação, os objetivos, né, a proposta de trabalho, e normalmente a gente acrescenta também uma justificativa, que é justamente o porquê. Por que que eu faço? Por que é interessante? Tá? Então tem uma motivação, que é uma apresentação mais geral, a proposta do trabalho e uma justificativa onde você diz por que que aquilo é legal. Beleza? Normal também você colocar, isso aqui é bem visto, é você colocar uma seçãozinha falando da estrutura do trabalho. A estrutura do trabalho, você vai colocar alguma coisa assim, olha, essa é a seção 1, né? Então, na seção 2, será visto, blá, 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 blá. Na seção 3, não sei o que, não sei o que. Na seção 4, é isso. Você descreve o que vai acontecer ali, tá? Só apresenta o estudo do trabalho. Isso aqui constitui o texto, o material, né, da sua introdução. Então, recapitulando, fechou o trabalho, seção 5, conclusão. Aí na sua conclusão você vai dizer o que você fez no trabalho, você vai descrever ali, tá? O que foi feito, né, o que foi visto, o que foi feito, o tipo de problema, papapá, o resultado, como o que que foi desenvolvido, o resultado foi obtido, em linhas assim, mais de fechamento mesmo, de encerramento, tá passando a régua. E acrescentando uma proposta de trabalhos futuros. Essencial. Depois, terminou, pum, vai lá para cima, introdução. Na introdução, você vai dizer a motivação do trabalho, ou seja, o que está se fazendo ali, afinal de contas, né? Normalmente em motivação a gente traz um problema, né? A gente fala de um problema, por exemplo, né? Uma situação, né? A gente descreve alguma coisa em que justamente sua proposta vai ser útil, né? Que aí você meio que amarra a motivação com a proposta justificativa. Mas essa é a ideia. É um trabalho descritivo. Depois, a proposta do trabalho, que é o objetivo, ou os objetivos, né? Seguidos de uma justificativa. Então o que vai ser feito e por quê. Praticamente é isso, tá? O que vai ser feito com relação a isso e por quê. Executa esse troço, aí bota lá uma estruturazinha no trabalho, que é um parágrafozinho lá, arrumado lá, ó, na seção 1 faz, na seção 2 tem isso, 3 tal, fechou. Passou o carro, toca o barco, tá montado aqui. E daí você vai ter, cara, isso vai acrescentar pouco texto no trabalho. É um trabalho de encerramento, tá? Você não vai escrever, pelo amor de Deus, 10 páginas de introdução. Certo? Nem tampouco 10 páginas de conclusão. Pelo amor de Deus. Está trabalhando em modelo de artigo. Tá? Uma introduçãozinha vai dar uma página e meia, duas, no máximo. Né? Uma conclusão vai dar uma meia página, uma página no máximo. Tá? Pelo amor de Deus. Então, é organizar isso, deixar isso bem feito, tá? Não esquecendo jamais, e aí, oportunamente, com os devidos encerramentos, pegar no pé de vocês da etapa final aqui das referências, tá? Descrição das referências no formato correto, bonitinho para todo mundo, pá, beleza? Isso é absolutamente essencial, né? Que esteja organizado. As referências, elas são pelo sobrenome do autor, organizado em ordem alfabética, padrão, beleza? E, obviamente, com as devidas replicações no texto. Os detalhes de configuração baseado no modelo, cara, a gente consegue daqui para o final, mas é um arremate, a gente fazendo as correções, ok? Então, daqui, trago para vocês agora o seguinte, mais alguns comentários rápidos também, acerca
de coisas observadas, tá? Atenção, você não pode usar primeira pessoa do singular e do plural, né? Tipo, veremos que não pode. Veremos é a primeira pessoa do plural, não pode. Você tem que falar, porque o padrão é BNT, tem que ser será visto, não veremos. Faremos, não, será feito ou foi feito, né? Conforme mencionado em, não, conforme vimos em, não, conforme mencionado, tem que ser em pessoal obrigatoriamente, ok? Então, da galera que enviou aí, eu observei alguns deslizes, dá uma revisada nessa questão. Outro ponto, questão da formatação. Vários materiais estão formatados direitinho, mas tem trabalho que foi encaminhado fora da formatação padrão. Tudo bem, mas já corrige isso, para não dar mole e mandar sem a formatação padrão. Tá? Quando você manda um trabalho, um artigo, fora da formatação padrão para um congresso, eles rejeitam o teu trabalho. Não quer nem saber o que está escrito. É rejeitado, simplesmente rejeitou. Por quê? Porque você não colocou no padrão. Simples assim. Tá? Então, cara, não pode. Não pode. Um documento ele tem que estar de acordo com o padrão, beleza? E isso é um dos critérios aí também, como eu já mencionei, que no final lá da avaliação final de vocês vai contar, ou seja, seguiu o padrão, seguiu a norma, aquela coisa toda, beleza? Outra questão, já que vai fazer a revisão, dá uma olhadinha em eventuais erros de português, tá? Porque acontece, tá? Tem algumas inconsistênciazinhas que vale a pena dar uma olhada, tá? É, Coisas mais graves, né, certamente vão ser corrigidas agora, uma vez que está arrumando a finalização do trabalho, tá? Em linhas gerais, é isso, né? É o trabalho, é o encerramento, né? O período aí do encerramento. Nós temos algumas coisas aí a serem resolvidas, certo? É, Tem algumas outras questões correndo em paralelo, né? Aí inclusive com relação à faculdade. Então vocês têm que estar atentos e flexíveis, né? E de preferência executando o melhor possível para vocês se livrarem, né, dessa obrigação, é, eu ia dizer técnica, mas não, uma obrigação acadêmica aí, né, relacionada aí à formação de vocês. Vocês têm que ter esse documento, tá? Então, é, vou ajudá-los dentro das possibilidades, né, sempre que daquilo que for possível, ajudar no que for necessário, tá? É, Tanto é que o meu foco, tá, é o pessoal que está fazendo, tá? O pessoal que está fazendo. Esse é o meu foco, o pessoal que está fazendo. O pessoal que não está fazendo, eu não me preocupo, ok? Não me preocupo mesmo. Se você não se preocupa, eu também não me preocupo. Simples assim. Então, eu não me preocupo, tá? Galera que está fazendo, porra, não, vou dar uma moral para a galera que está correndo atrás, está entregando, está tentando, né? Eu estou observando, enfim, isso aí, beleza. Galera que não está fazendo, tudo bem, tranquilo, de boa. Não esquenta a minha cabeça, tá? Que afinal de contas, você precisa desse documento, cara. Então você tem que correr atrás, tá? Se você eventualmente, como provavelmente não é o caso de nenhum aqui, né? Galera que chega junto, normalmente não tem esse tipo de problema. Mas galera que tem algumas que deixa, não, depois eu vou ver, tudo bem, tá? Não corro atrás, não pergunto, não questiono, não lembro. Cada um sabe da sua vida, certo? Simples assim. É um pouco grande, não, é outro, não, 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 olha só, vamos lá, Vinícius, seguinte, Vinícius, código um pouco grande fica grande. Não, você não vai colocar o código no artigo, você não vai colocar hiperlink no artigo, você vai fazer nada disso no artigo, tá? No seu artigo você vai fazer uma descrição, né? O que entra no seu artigo é, eventualmente, trechos significativos, passos interessantes. O seu código é outro arquivo. Você tem que encaminhar 3 arquivos.
o seu TCC. Você vai encaminhar o texto, que é o artigo, você vai encaminhar os seus códigos, devidamente documentado, com o nome de todo mundo, e você vai encaminhar o vídeo. São 3 arquivos. Então, você não coloca código no teu artigo. Não coloca, porque você vai entregar outro arquivo com código. O que você vai colocar no seu texto é uma descrição, é aquele pulo do gato, é aquela parte mais interessante, o tipo de parametrização que você usou. Ah, eu usei a técnica aqui, lá, a minha assinatura lá do que eu estou utilizando, está considerando parâmetro tal, 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 por causa disso, disso, disso. Você está explicando o que está fazendo. Foi utilizada uma função assim, assim, assado, que serve para trabalhar com a convergência de não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ela funciona desse jeito. Porra, é isso. É isso. Ah, eu preciso ter alguma coisa lá que eu quero explicar mais bacaninha. Pô, faz um desenho, olha, vem daqui para cá, show de bola. Código em anexo. Não entra no texto. Simples assim, certo? E você não coloca hiperlink. Não vai colocar hiperlink. Você vai mandar outro arquivo. Safo? É isso. Quantidade máxima de páginas. Tá, olha só. Você não tem uma quantidade máxima nem uma quantidade mínima. É o razoável, certo? Quando a gente trabalha com artigo mesmo, né, a galera coloca limite, tá? É, eles colocam limites, né? Limites entre o, o que seria o máximo aceitável, tal, mas tem muito de bom senso também, né? Pô, se a ideia é fazer um artigo, você não vai fazer um artigo com 50 páginas, pô, isso não é um artigo, né? É praticamente um livro, pô, tem que ser um negócio um pouco menor. É, se você achar necessário, como você está falando aí, eu quero ter mais uma sessão ali porque eu achei conveniente. Será que não dá para fazer uma subseção? Ah, não, vou colocar a sessão a mais que organiza melhor. Não tem problema. Não tem problema. Organizou melhor, ficou coerente, ficou bacana. Fechou, cara. Fechou. Tá funcional, é aquilo ali. Beleza? É o que você vai fazer. Tá? Então é isso. É, E, cara, é só ter esse tipo de cuidado, tá? De você ter bom senso, ter Professor, organização, checar, por favor, a formatação, checar o, o, o texto, né, o português, a questão do EBNT lá, né, a forma de fazer as referências. E, cara, é aquilo ali, tá show de bola. Não se trata de um trabalho de altíssimo nível, certo? É um trabalho de encerramento acadêmico em turma. Então, uma coisa muito mais simplificada, né, muito mais controlada, e com um nível de exigência menor também, tá? Tem que ter o quê? Coerência, isso aí você tem que ter. E toca o barco, beleza? E você vai fazer daí para frente, tá? Essas outras partes vão entrando, elas acrescentam, elas não sofrem interferência. Na pior das hipóteses, né? Pô, você fez um material realmente muito bosta, né? Muito bosta mesmo. Pô, tudo mal escrito, cheio de erro, mal formatado, caramba. Eu falei, pô, você já demonstrou que não tem nenhuma condição nem de estar na faculdade. Então, porra, não faz nem sentido, né? Levar no tempo. Então, é aquela questão, cara, pô, é organização, coerência, sequência, uma referência bonitinha. O resto é só detalhe, assim, fez tudo direitinho, o resto é um detalhezinho. Não, ó, bota uma referenciazinha aqui, ó, tá faltando um negocinho aqui, é só um detalhezinho, né? Que normalmente a gente resolve tudo. Ah, e faltou dizer um negócio também. Depois da apresentação de vocês, tá? É, eu acabei de dar um feedback geral aqui, cara. Questão relacionada a texto, formatação, feedback geral, certo? Feedbacks porque aconteceram algumas coisas, alguns textos. O resto, pô, tá mais ou menos, tá dentro do esperado, então aquilo ali. E o resto vão ser detalhes pequenos, menores, que a gente vai ajustar, considerando que a gente não tá aqui em condições de fazer nada de altíssimo nível. Ponto, é isso. Ok? Beleza, o que mais? Eu ia falar outra coisa, fugiu. Caramba. Assim, vocês vão ter a apresentação, o vídeo de apresentação. Esse material, vídeo, código, etc., né, ele vai ser distribuído, né, tipo, a favores de uma galera. Tudo o que está sendo feito para vocês,
Tudo é com boa vontade. Bom, para bom entendedor, não preciso dizer mais nada. Tudo. Então, considerando isso, né, também com boa vontade, pedir, pô, dá uma olhada aí e tal para a galera. Tá? Esses observadores, que não é uma banca formal, é boa vontade. Boa vontade. Tipo, pô, ajuda a galera aí. São pessoas dispostas a te ajudar. Inclusive esse que vos fala. O que que a gente vai fazer? Pô, vamos tentar botar lá o, pô, cara, corrige isso, isso, isso. Aí você tem uma devolutiva no final, depois da entrega final, faz a devolutiva que você vai ter um prazozinho ali para você fazer aquelas correções, certo? E provavelmente vão ser pequenas correções. Vai ser o seguinte: ou você tem pequenas correções, ou está reprovado. Tipo assim, o cara falou, cara, isso aqui não tem condição nenhuma, eu já vi acontecer isso. Não, o camarada chegou lá e fez um trabalho que não é um trabalho, uma coisa absurda, assim, indescritível, você nem como descrever, né? Que não condiz com, pô, com o que a maioria de vocês aí faz normalmente, uma coisa realmente absurda. E pode ser, pô, isso aqui não tem condição realmente nenhuma, vamos ter que fazer outra coisa, ou não sei, né, cara? Enfim. Aí é um caso à parte, uma exceção. Normalmente, aí vem com umas correçõezinhas, pô, cara, que deu um mole aqui, ó, faltou uma referenciazinha, tá com errinho aqui no código, tá faltando não sei o quê. Cara, você chega lá, pega aquele checklist e pá, 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 corrige, empacota e entrega o final. Aí devolve tudo corrigido. Quando devolve tudo corrigido, aí vão ser dois arquivos. Vai ser o texto e o código. Fechou, só isso. Código corrigido, texto corrigido e fechou. Safo? Só isso. Só isso. Tem que se preocupar com mais nada. Então, foco agora. Qual vai ser o foco? Né? Nesse período agora, né? Ou seja, esse período aí de um mês, que tem até esse encerramento, vocês vão ter, vocês que estão fazendo, né? Vocês vão ter um pouco mais de, de contato, né? Inclusive, felicito até a galera aí que me procura na faculdade. Show de bola, é isso mesmo, tá? Mas o que você tem que fazer? É, a gente vai ter muita troca, tá? Teremos muita troca. Troca de figurinha aí, nesse período agora. Nessa troca de figurinha, como eu falei, eu vou me esforçar para ajudar vocês. E nessa ajuda, eu vou ser bastante objetivo. Vou pegar uma listinha de coisas lá, falei, olha, troca isso, faz isso, conserta isso, acerta isso está certo, isso está errado, vai ser um pá, 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 beleza? Uma coisa baseada em objetividade. Você executa e no final. Renato, sim, vamos ter mais um encontro antes da semana, na semana anterior à semana de entrega. Semana do dia 8 ao dia 12 vai ser na semana anterior. É a semana de prova, é uma bosta, eu sei. Mas, enfim, é o que dá para fazer e é o mais perto do período de entrega, né? Mas aí a gente tenta fazer uma reunião lá só para fazer um alinhamentozinho final, né? Com vocês Professor, já provavelmente bem encaminhados, tá? Então a gente toca o barco. Quem tá me chamando? eu aqui, Eu, quem? Desculpa, eu não tô vendo. Gabriel Anjo. Fala, Gabriel. Então, pelo que eu entendi, tem que botar o código seria as normas, certo? Oi? Código? Não, não, não. Código assim, de implementação que você fez. Você vai ter o texto, aí vai ter o código do seu trabalho num arquivo à parte. É isso que você está falando? Ah, São tá, duas coisas. A implementação é você. Por quê? Porque o colega perguntou, pô, vou colocar código num artigo. Pô, aí o código vai ficar enorme, né? Não faz sentido nenhum ter código no artigo. A gente abriu aqui, vai ter um arquivo à parte, um anexo, né? Um arquivo à parte. Esse arquivo você bota o seu código. E no texto você só descreve. Descreve as funções, descreve o comportamento, explica as variáveis, né? Faz uma coisa um pouco mais aberta, né? E focado no resultado. Apresenta os resultados, discute o resultado. É isso aí, isso é o artigo. E você vai mandar o código ele é para checar, né? Ele vai ali ao lado. É isso. Ah, tá. Então o código seria tipo
normas, algo assim que Não, tem de não. trabalho? Sim. Código que você vai apresentar é o seguinte, ó, você fez um trabalho de, sei lá, KNN. O KNN você implementou em Python. Aí você vai ter o texto lá, o documento, né, textual, e a implementação em Python, um ponto .py, ponto alguma coisa lá qualquer assim, e você vai encaminhar a parte. É isso. Ponto. Tá. Então, Print, vê se o colocar meu o é código. Cara, bota pequenininho, Fabrício. Sim, é uma explicação em parte. Pode sim. Pode sim. Assim, só não exagera, né? Não precisa botar todos os detalhes, né? Você pode botar os pulos do gato ali, para você ficar maneiro. E o código completo você bota à parte. É tipo sim. isso mesmo. Tá? E se quiser fazer um desenho, fica maneiro também, tá? Se quiser fazer, tipo, sei lá, fluxograma, alguma coisa assim, fica maneiro também. Fica à vontade para trabalhar isso. A gente, como eu falei, a gente não está aqui cobrando uma coisa de muito alto nível, né? Então a gente está esperando uma descrição, uma demonstração de competência, né? Ó, você sabe programar Python, parabéns, você tem habilidade, né? Você sabe escrever um texto, pô, parabéns, você tem uma habilidade. A gente quer saber se você tem competência, né? Esse que é o ponto, tá? É, Então, é mais ou menos por aí. Pode ser, pode ser assim, o Fabrício. Pode ser assim, tá? Só ver se as margens estão dentro direitinho do espaço do arquivo e se está dentro do arquivo daquele espaço, daquela na margem certinho, tá beleza, não tem problema nenhum, tá? Isso aí pode ser feito dessa forma sem problema, beleza? É tipo isso mesmo. Deixa eu ver que você colocou outra coisa ali, só ver o que que é. Tá, esse, Peraí. esse recuo aí nesse parágrafo logo aí ficou esquisito, tá? É um recuo, provavelmente recuo de parágrafo, né? Mas depois você vê aí, pode ser uma recorrência. Dá uma acertada aí depois, beleza? É isso. Pessoal, agora pô, é cair de pau, é trabalhar para finalizar, entendeu? Galera que tá aí empenhada em finalizar, cai de pau, tá? A gente vai trocar mais umas ideias aí, tá? Eu vou estar dando alguns retornos mais urgentes para alguns. O outro, tipo assim, pô, ó, tá mais ou menos, o trabalho tá dentro mais ou menos do esperado. Cara, segue dali, continua fazendo o teu trabalho, não para, porque senão não vai dar tempo, Professor, ok? Fala. no caso, o código é algo que já tem, né? É o código que você fez. A seção 4 envolve a implementação de um exemplo. Esse exemplo implica você desenvolver um código, provavelmente em Python. Provavelmente, mas não necessariamente. E aí você vai pegar esse código que você usou para desenvolver e apresentar o exemplo e vai colocar em anexo, em um outro arquivo. Só isso. Entendi. Certo? Por quê? Porque todo o trabalho, todos eles, têm uma implementação de exemplo, né? Então todos eles têm esse tipo de implementação, tá? E é isso aí. Tem algum problema no que tiver. Não, não, isso aí é fácil. Isso aí é fácil, Renato. Que a questão de formatação, ela pode cair até no pro feedback, os feedbacks mais finais, né? Porque é só uma questão de ajuste de margem, né? De configuração, né? Que é uma coisa que, pô, é fácil resolver. É fácil resolver. É uma preocupação, mas é fácil resolver. Daqui até o fim do mês, que seja mês agora de novembro, a gente cai de pau nisso aí e a gente vê se consegue resolver tudo para quando entrar dezembro, as provas finais, etc., e depois a entrega, vocês já estarem com tudo alinhadinho, tá bom? Dá para fazer, beleza? É isso aí. Galera, eu vou ter que ir para uma outra reunião. Obrigado aí pela presença. Hoje até que teve um quórum bacana, isso é legal, né? Porque às vezes tem uma galera que só chega muito depois, né? Ou nem comparece. Mas parabéns pelas entregas também, tá? A galera toda que encaminhou trabalho lá. Foi menos do que eu esperava, tá? Eu esperava, estatisticamente, eu esperava um pouco mais. Então foram menos trabalhos, mas parabéns aos que
estão se esforçando, tá? Apesar de todas as dificuldades que a gente está tendo, não são poucas, não são só para vocês, né? Inclusive, estar aqui foi uma decisão minha de não abandonar vocês. Falei, não, eu vou se ficar com essa galera aí e ajudar eles a se formar e terminar esse negócio. Foi uma decisão minha de fazer isso, tá? Então, assim, cara, vamos chegar junto, vamos terminar esse negócio, beleza? E é isso aí, pessoal. Olha só, vamos trocar mais umas ideias aí, mais umas figurinhas, tá? Durante esse mês. E esse mês de novembro nós vamos acabar esse trabalho. Todos. Show? Tamo junto aí, galera. Entendi. Beleza? É isso Eu aí. acho eu acho que eu já entendi o negócio. Eu usar, pegar o negócio que eu botei na seção 4, né, aqueles negócios Isso, de Python, essas coisas, e botar no isso, arquivo separado. isso aí. Pode entrar em contato comigo, o Vinícius, pode ser pelo e-mail, tá? E, cara, se você quiser me procurar na faculdade também, me encontrar na faculdade, fica à vontade. Tá? Tem um pessoal que tem feito isso aí. Tá? E sempre troca uma ideia rápida lá, a gente pode conversar sem problema, tá? Tamo junto. Pessoal, forte abraço para vocês, bom trabalho. Tamo junto, vamos acabar com isso para vocês se formarem e dar o fora. Show? Valeu, Valeu, professor. galera. Abração, cara. Até mais.